Fala, meu amigo. Você deve estar pensando em investir em energia solar, mas uma pergunta que sempre paira é qual a melhor marca de painel solar do mercado? Com tantas opções disponíveis, escolher a placa solar certa pode ser um desafio. E acredite, a decisão faz toda a diferença na eficiência, na durabilidade e no retorno do seu investimento. Mas calma, porque hoje eu vou te mostrar o ranking das melhores marcas de placa solar, lembrado pelos especialistas e os critérios que realmente importam para a sua escolha acertada. Fica comigo até o final, que essas informações vão ajudar você a economizar tempo, dinheiro e evitar dores de cabeça no futuro. Eu sou Miguel Lino, especialista da Solar dos Palmares desde 2019. Dominamos sistemas conectados à rede, híbridos e fora da rede. A minha missão aqui é simplificar o universo da energia solar para você tomar sua decisão inteligente, estratégica e garantir o melhor retorno do seu investimento. Vamos para a tela do meu computador ver melhor sobre essas 20 melhores fabricantes de placas solares escolhidas a dedo por profissionais do setor fotovoltaico. Bora lá? Vejamos aqui então, ao aprofundar, sobre o assunto das melhores marcas de painéis fotovoltaicos para este ano. Antes de adentrarmos, gostaria de deixar aqui um disclaimer, porque é muitas vezes pesquisado o melhor do melhor do melhor. E nem sempre, às vezes, o conjunto melhor, às vezes ele vai ter um custo, tá? Então deixa aqui uma percepção que às vezes você consegue uma boa junção de custo-benefício com algumas alternativas. Lógico que quando você procura o melhor do melhor, certamente você está procurando pós-venda e outras características, que às vezes têm avançado em determinado produto. Agora, entendendo que existe uma gama de produtos hoje no mercado com marcas diferentes, você vai ter mais opção e certamente vai ser conseguir ter mais poder de análise e escolha. Às vezes, para quem está entrando hoje no mercado para entender, para fazer sua escolha, às vezes fica perdido. Mas, ao você aprofundar, ver conteúdos como esse e outros como no nosso blog, solardespomais.com.br/blog, você pode ver vários artigos que nós temos que falam sobre diversos assuntos correlacionados que certamente vai te ajudar a você entender melhor sobre algumas nuances, de produtos, soluções e aquilo que realmente vai te atender. Mas para poder entender a importância que a placa solar representa para o seu sistema fotovoltaico, é a mesma coisa que você tiver um carro, que você tem ali, nesse carro, o coração do sistema dele, que é o motor, que seria, por exemplo, o inversor, você tem o combustível, que no caso aqui, a placa solar, poderia ser comparado com combustível. Então, se você coloca um combustível de péssima qualidade, você vai ter um péssimo desempenho, às vezes até dá algum problema ali no seu motor e seu carro como um todo não vai corresponder àquilo que você está procurando. Agora, quando você entrega, talvez, um combustível aditivado, você vai ter uma melhor performance e, consequentemente, maior vida útil. Enfim, são alguns cenários estou colocando aqui antes de aprofundarmos nessa lista que foi feita através de uma entidade que ela tem feito já esses estudos anualmente, junto com profissionais do mercado fotovoltaico. Já foi levantado nessa última desse ano, mais de 7.000 profissionais do mercado respondeu essa lista e dessa lista foi apontado na sequência que vai ser apresentado aqui para vocês, do primeiro ao 20, marca mais lembrada de placa solar disponível no mercado. Lógico, ano a ano essa lista dá uma certa alteração, tem algumas marcas que ficam mais acima, outras mais abaixo. Mas o que eu quero apresentar para você é que nem sempre a primeira que está lá em cima, às vezes vai ter o melhor custo-benefício. Eu tenho vários marcas que eu já comercializei, que eu atuo no mercado desde 2019, o qual a gente trabalha com marcas que às vezes nem está nessa lista e elas têm uma eficiência, um trabalho e entrega energia da mesma forma. Sendo que, pela nossa experiência desde 2009, a gente já comercializou mais de 500 sistemas, pela minha humilde experiência, eu tenho mais problemas nos microinversores
comparado às placas solar. É onde eu consigo afirmar para você que marca de placa solar talvez não necessariamente seja um problema, você escolher o melhor do melhor. Às vezes você tem marcas ali intermediárias, que vai ter um bom funcionamento, entregar uma boa performance e às vezes você está buscando um melhor que é mais caro, certo? Então eu estou te colocando aqui esse conceito antes de a gente adentrar, porque às vezes as pessoas só procuram o melhor, só que você tem que estar preparado para pagar uns 15 a 20% a mais por esse melhor que marca se vende pelo que ela representa, não necessariamente porque ela tem de qualidade. Lógico que se ela tem essa percepção, porque ela tem buscado isso, esse padrão de excelência. Mas a gente tem uma quantidade boa de marcas hoje já disponível no mercado, e praticamente quase todos os distribuidores o qual eu trabalho tem, e consequentemente, às vezes, você pode ter ali uma boa correlação de custo-benefício. E aí, eh, vamos então aqui apresentar essa lista, ela é bem extensa, mas você vai ver que, a partir dela, você associado a uma outra lista que é da PVTech, que já é uma entidade internacional, ela analisa um conceito já direcionado à marca que ela representa como empresa, que seria a sua fabricação, a quantidade de remessas que ela fabrica, capacidade produtiva, layout e o desempenho financeiro. Então, são outros critérios que, se você associar as duas tabelas, né, ou as duas listas, você vai conseguir ter um entendimento. Olha, realmente, essa marca ela aparece nessa e nessa lista. Então tem um conceito realmente mais elaborado, que se você associar as duas, você vai entender que aquela marca realmente traz esse renome. E aí você tem que estar disposto a pagar por esse custo adicional, que às vezes essa marca está trazendo consigo. E às vezes você tem marcas ali intermediárias que vai ter um funcionamento quase tão bom quanto. Então vamos aqui já apresentar. É uma lista um pouco exagerada. E aí aqui geralmente quase sempre está no topo, né, da marca, a Trina Solar, seguido, lembrando que essa aqui está a lista de que foi aos mais bem pontuado por profissionais do segmento fotovoltaico, até a última que quase não teve muito apontamento, mas foi lembrado de uma certa forma. E aí às vezes tem marcas que às vezes não tá aí, mas talvez entregue performance quase tão bom. E aí eu deixo um disclaimer também sobre a questão de a possibilidade que existe no mercado, questão do fake power, que às vezes você tem algumas marcas que estão entrando no mercado, que elas dizem ter uma determinada potência e às vezes não entrega. Então é um outro característica que pode ocorrer, que é super interessante você analisar, e eu vou apontar alguns pontos que você deve analisar para poder ter esse entendimento que é uma placa que, mesmo que ela talvez não tenha renome no país, né, ela não esteja nem nessa lista, mas ela tem que apresentar no mínimo para poder você ter um entendimento que ela tem qualidade. Então, geralmente, que está quase sempre ali no topo, que às vezes vai dar uma certa variação, essa trinca, né, entre a Trina Solar, Ginkgo e Canedio, quase sempre elas estão ali mudando posição, mas quase sempre estão ali no topo. Seguido, em terceiro, a Osda, Honor, DH Solar, JA Solar, que é também uma marca muito boa, ela já teve um pouco mais acima. Sunova, Leto, Astro Energy, que ela no ano passado estava mais abaixo dessa lista, hoje ela já está quase ali no conceito mediano. T-Sun Power, Puli Energy, Helios, Runner Sun, Risen Solar, Era Solar, Longe, Renosola, Zitsign e Baiadi. Essa é a lista das 20 placas fotovoltaicas mais lembradas pelos profissionais nesse último ano, feito por essa entidade, que ela tem sido considerada pelo nosso mercado de forma imparcial, feita essa análise com mais de 7.000 profissionais do mercado. E aí, se eu espero que você ainda não saiba, que eu vou colocar aqui ainda o critério da marca em si, através da tabela da PVTech, e eu gostaria que, se você está gostando desse conteúdo até o presente momento, se inscreva e curta esse vídeo. Somente assim você vai estar recebendo outros conteúdos como esse e certamente estará informado e te ajudar a você fazer a melhor escolha. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais, este conteúdo foi retirado de um dos nossos artigos, que é a temática dos melhores placas solar. Você pode ir lá no nosso blog, visitar lá e dar uma conferida. E aí, alguns critérios que vai chancelar, né, essas placas, ou a eventual placa que talvez seja desconhecida para você, que entre elas é as certificações, inegavelmente qualquer placa solar para atuar no mercado brasileiro
tem que ter o Inmetro, porque através do Inmetro que vai ser aceito pela uma companhia de energia, e tem outros certificados internacionais. Lógico, quanto mais você tiver esses certificados de várias naturezas, mais você tem um entendimento que essa placa tem um padrão de qualidade, que é o caso daquela trinca, né, das 3 marcas lá que eu mencionei, que elas têm buscado ferozmente essas certificações internacionais e tem ali um arcabouço muito grande, né, de tempo de mercado e de experiência aqui em cima das suas tecnologias. Outro critério que você pode utilizar, que é a avaliação dessas marcas, seja no Reclame Aqui, que às vezes você encontra de algumas, ou até no próprio avaliação do Google, através de algumas empresas aí. A opinião de usuários, né, de pessoas comuns, que às vezes comprou seu kit fotovoltaico, assim como especialistas, como o meu caso, que estou aqui a apresentar para você esse conteúdo. E aí, deixo um ponto que você deve observar, que deve-se evitar as importações desses produtos de forma talvez direta. Lógico, em alguns cenários, dependendo do tamanho do projeto, é viável, mas a garantia é total sua. Dependendo da quantidade, pode ser que faça sentido, mas o risco, né, e a garantia passa a ser total sua. E aí, outros testes, né, que pode ser cobrado ou solicitado da sua parte quando você estiver analisando uma marca talvez desconhecida, seria através do distribuidor, qual você está comprando esse equipamento, o flash test, que ele vai analisar ali a potência real, né, dessa placa solar ou do lote, né, que ele é comercializado, assim como a eletroluminescência, que é um outro teste que vai analisar ali a qualidade das células fotovoltaicas e saber se ali tem talvez um retalho, né, de placa solar, de célula fotovoltaica, que às vezes tem algumas empresas que estão fazendo, e aí no primeiro momento, às vezes ela entrega uma determinada potência, mas às vezes num curto esse período de tempo, que algumas células não têm ali aquele equilíbrio, né, de qualidade, logo às vezes começa a perder potência num curto espaço de tempo. E aí, deixo aqui com você, hoje, atualmente, as duas tecnologias que está sendo embarcadas nas placas solar, que mais tem sido buscado, que tem disponível no mercado, que é a tecnologia N-Type, que traz uma eficiência média de 21 a 23, 22% ali de eficiência da placa solar, e a que está sendo amplamente agora, que está chegando recentemente, que já está começando a ter muitas opções, que é a tecnologia Heterojunction, que possibilita você talvez ter uma eficiência maior de 23 até 26% em cima da sua placa solar. E aí, complementando a lista das 20 marcas lembradas pelos empresários do segmento fotovoltaico, essa aqui é uma classificação por meio da PVTEC, que é uma entidade internacional, que ela já analisa esses conceitos da marca em razão da sua produtividade, da sua condição financeira e outros critérios. E aí, nessa tabela que está lá no nosso blog, você pode estar conferindo, você tem aqui algumas marcas que você associar com a primeira tabela, você vai ver que tem uma certa isonomia. E esse conceito já se fica mais consolidado. Onde você tem ali no topo, né, as placas da marca Jinko, Longe, JA Solar, Trina, First Solar, que não tem aqui até o momento no Brasil, a Astro Energy, Canadian, DAS Solar, que ainda também não reconheço, e tem outras séries de marcas logo abaixo dessa classificação. Você pode estar conferindo lá no nosso site. E se você tem alguma dúvida até o presente momento, ficarei extremamente feliz se você deixar aqui no campo de descrição em relativo às soluções do mercado fotovoltaico. E eu deixo aqui uma dica de ouro para quem ficou até o final. Olha, a confiança desses produtos depende tanto da marca quanto o distribuidor, o qual nós representamos. E aí, nós da Solaris Pomares fazemos uma curadoria desses nossos parceiros para te oferecer um melhor conjunto, com as melhores condições de pagamento e de qualidade. E se por acaso no futuro você precisar de acionar a garantia, através desses parceiros que nós temos ali uma confiança, um acompanhamento deles de tempo de mercado, temos uma clareza que eles vão te responder quando você precisar. Pois a gente está falando na grande maioria de garantias aí de 10, de 25 anos, ou, né, em alguns contextos, talvez até um pouco maior. Mas, se você ficou até o final, eu vou deixar um vídeo de recomendação aqui no canto direito para você ver outros assuntos relacionados, o qual no próximo a gente vai trazer aqui
as marcas, melhores marcas de inversores, lembrando que temos os microinversores e inversores, e desse ano, que da mesma forma essa entidade fez esse levantamento com esses profissionais, com essas marcas de placa, temos agora a marca dos inversores, que é o coração do seu sistema. E aí eu te espero que você acesse aqui, quando a gente soltar esse vídeo, se você tiver inscrito, você vai estar recebendo. E eu te espero você no próximo vídeo.